CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos. Olá, muito bom dia! Hoje é sábado, dia 8 de outubro de 2022 e está no ar o seu programa CBN Agro, o programa destinado ao homem do campo, levando informações das novas tecnologias que estão sendo utilizadas para melhorar o desempenho na agricultura e pecuária. E aqui você vai ficar por dentro dos preços das principais commodities do mercado. E a conversa de hoje vai ser com Gustavo Porpino, ele que é analista da Embrapa Alimentos e Territórios, doutor em administração e especialista em políticas públicas alimentares. E a gente vai conversar sobre o Fórum Global do Pacto de Milão para a Política de Alimentação Urbana. Você inclusive pode mandar sugestões de entrevistas e também tirar suas dúvidas. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp 999214266, que será abordado nos programas seguintes. E vamos aos destaques de hoje. CBN Agro. Segunda edição do Semear Tech acontece nos próximos dias 18 e 19. A aquisição de veículo utilitário terá condições especiais de financiamento para profissionais de ciências agrárias e profissionais do agro. Está sendo oferecido ao mercado um medicamento que auxilia na redução da contaminação por coccidiose nos leitões. Acontece de 22 a 30 deste mês no Parque da Pecuária, em Maceió, a 72ª Expo Agro Alagoas. Condições hídricas para as principais lavouras do país são animadoras. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publica portaria que aprova o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Carne Moída. Agricultores brasileiros agora têm o Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas, o Renagro. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento apresenta o plano de contingência para a peste suína africana. CBN Agro. Apresentação: Marcos Vasconcelos. E como eu mencionei na abertura do programa, a conversa de hoje vai ser com Gustavo Porpino, ele que é analista da Embrapa Alimentos e Territórios, doutor em administração, jornalista e especialista em políticas públicas alimentares. E a gente vai conversar sobre o Fórum Global do Pacto de Milão para a Política de Alimentação Urbana. Bom dia, Gustavo, tudo bom? Bom dia, Marcos, ouvintes da CBN, um prazer participar do CBN Agro Maceió para debater um tema tão relevante. Bem, primeiro, o que é que vem a ser esse Fórum Global do Pacto de Milão, para a Política de Alimentação Urbana, Gustavo? O Pacto de Milão para Políticas de Alimentação Urbana é uma rede global que envolve 240 cidades de todos os continentes e começou a ganhar corpo durante a Expo Milão em 2015. E a meta é engajar mais e mais cidades na implementação de políticas públicas com enfoque nas cidades que favoreçam, por exemplo, a adoção de dietas saudáveis, circuitos curtos de produção e consumo, quer dizer, aproximar o produtor rural mais das cidades, Hoje a gente sabe que as cidades concentram mais da metade da população global e 80% do consumo global de alimentos ocorrem nos centros urbanos. Daí a importância das cidades fortalecerem essa agenda de alimentação, disponibilizando alimentos mais saudáveis para as pessoas, fortalecendo os programas de alimentação escolar, fortalecendo também a agricultura nas áreas urbanas e periurbanas por meio de cinturões verdes que aproximam a produção de alimentos, principalmente frutas e hortaliças dos centros urbanos, e é uma oportunidade para mais cidades se engajarem nessa rede e trocar ideias. Nós já temos cidades brasileiras que estão engajadas no Pacto de Milão, como por exemplo Belo Horizonte, que faz parte do comitê gestor, e Recife recentemente foi a primeira cidade nordestina a assinar
o termo de compromisso do Pacto de Milão. E o que é? Que compromissos são esses que têm que ser assumidos para que essas cidades possam integrar esse pacto? O interessante é que qualquer cidade, independente da região ou do tamanho, pode entrar para o Pacto de Milão, que é liderado pela Prefeitura de Milão. E são 5 eixos, digamos assim, prioritários, que compõem esse termo de compromisso que normalmente o prefeito da cidade assina. O primeiro deles é fortalecer dietas sustentáveis, quer dizer, promover na educação escolar informações úteis para que as crianças, desde pequenas, possam adotar uma dieta mais sustentável, mais saudável, falar, por exemplo, da importância do incremento do consumo de frutas e hortaliças, e também atuar em marcos regulatórios que favoreçam também essa adoção de uma dieta mais saudável. O segundo ponto muito importante é a produção de alimentos. Como eu falei, é muito importante que a produção, principalmente de frutas e hortaliças, esteja mais próximo da cidade, nesses chamados circuitos curtos de produção e consumo, que podem ser nesses cinturões verdes, como a gente já viu acontecer em São Paulo. Em Brasília, por exemplo, tem muitas fazendas produzindo orgânicos e abastecendo não só os supermercados tradicionais, mas também feirinhas livres de produtores. Essa aproximação do produtor rural do consumidor também é muito interessante. O consumidor hoje ele quer ter acesso a alimentos mais frescos, mais saudáveis, e em cidades como Maceió existem praças que podem ser, por exemplo, utilizadas para a realização dessas feirinhas de produtores, nessa conexão direta do produtor rural com o consumidor urbano. O terceiro eixo, também muito importante, é atuar na igualdade social e econômica. E aí entram questões muito interessantes que dizem respeito à alimentação urbana. Fortalecer, por exemplo, cozinhas solidárias, restaurantes populares, bancos de alimentos. Os bancos de alimentos são muito importantes tanto para o fortalecimento da segurança alimentar e nutricional, como também para o combate ao desperdício de alimentos, que é um outro problema global. E outra questão importante é transferência de tecnologias e assistência técnica e extensão rural para a agricultura familiar, dentro desse eixo de igualdade social e econômica. O quarto eixo é o do desperdício de alimentos, quer dizer, como as cidades podem se engajar para reduzir o desperdício de alimentos nos centros urbanos. E aí uma questão importante, primeiro, é identificar onde está o problema, quer dizer, mapear onde ocorre mais o desperdício no âmbito da cidade, mensurando o desperdício, por exemplo, nas centrais de abastecimento, nas feiras livres, atuando também para a educação do consumidor e conectando mais o varejo, as redes de supermercados com os bancos de alimentos já existentes. É uma agenda bastante ampla essa do desperdício, que tem sido debatida em fóruns internacionais e os governos municipais também podem se engajar. E, por fim, há um eixo transversal, digamos assim, que é o de governança, quer dizer, pensar em políticas e programas integrados, né? O tema da alimentação, ele também diz respeito à promoção da saúde, da educação, até mesmo do empreendedorismo. Então, essas políticas públicas precisam estar integradas e incluir o componente da alimentação. Fortalecer também a participação social e também do setor produtivo nos chamados Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional. Essa é uma questão bastante importante, desde o nível federal até o nível municipal. E, por fim, também sistemas de informação que permitam o monitoramento para que a gente tenha mais políticas públicas baseadas em dados. Então, tem que monitorar sempre a questão da segurança alimentar e nutricional, principalmente. Aí tem uma questão importante que é também identificar onde estão os desertos alimentares, quer dizer, aquelas regiões dentro das cidades onde a população tem mais dificuldade de ter acesso a alimentos saudáveis, para que a gente possa ter, de fato, políticas públicas pensadas e baseadas em dados robustos. Bem, pelo que eu estou observando, esse pacto ele tem um leque muito aberto, né? Muito vasto, e contempla do pequeno produtor, daquele agricultor familiar, até mesmo o êxodo rural, aquela pessoa que era do campo, foi para a cidade, não teve oportunidade mais de voltar e de repente ele pode, como você mencionou, olha, tem como eu plantar aqui numa praça, num terreno baldio. Então ele também pensa esse lado social. Exatamente, as iniciativas são pensadas de forma sistêmica, do campo à mesa, cobrindo toda a cadeia produtiva de alimentos. Então, algumas estratégias dizem respeito a fortalecer a agricultura, outras estratégias dizem respeito a incrementar a distribuição do alimento,
E, por fim, até chegar no consumidor, entra a questão do componente educacional, que também é muito importante para a mudança dos hábitos alimentares e o fortalecimento da adoção das chamadas dietas saudáveis e sustentáveis. O termo que tem sido mais usado hoje nesses fóruns internacionais é o do fortalecimento dos chamados sistemas alimentares sustentáveis, justos e resilientes. A gente sabe que o mundo enfrenta diversas crises que afetam o chamado sistema agroalimentar, né? Fala-se muito no chamado desafio 3C. O primeiro C é a pandemia da Covid, que nós ainda estamos nela, mas chegando ao fim. A crise climática e os conflitos. Mais recentemente tivemos agora esse conflito entre Rússia e Ucrânia, que afetou bastante a questão do comércio internacional de grãos e impactou na inflação dos alimentos. Tem conflitos históricos que ocorrem no chamado chifre da África, que é o Nordeste africano, onde estão países com elevada insegurança alimentar, como a Etiópia, Somália. Então, fortalecer a agenda de alimentação no âmbito das cidades também ajuda para que as cidades sejam mais resilientes nesse contexto tão desafiador da Covid, da crise climática e dos conflitos. O Brasil hoje é considerado o maior produtor de alimentos, né? Justamente para suprir essa carência em virtude do conflito da Rússia com a Ucrânia, que são dois também países produtores de grãos. E como o Pacto vê, né, essa forma aí do Brasil estar nessa situação, né, suprindo a alimentação para o mundo, mas também tem gente aqui ainda passando fome, brasileiros passando fome? O sistema alimentar tem diversos paradoxos. Um deles é exatamente esse ponto que você tocou. Então, no caso brasileiro, há alguns anos, o Brasil tem tido a capacidade de exportar mais de 100 bilhões de dólares por ano. Não há dúvida de que o agronegócio brasileiro é muito importante para a nossa economia, gera muitos empregos, mas, ao mesmo tempo, esse foco na exportação, principalmente de commodities, como a soja, termina por encarecer o preço do alimento para a população local. Nós sabemos hoje, por exemplo, vou citar apenas um dado, que o consumo per capita de carne bovina no Brasil é o menor dos últimos 25 anos. Isso se dá muito em função do grande volume de exportações que tem sido feito para a Ásia e também para a Europa. Essa é uma questão geopolítica, não é fácil, mas políticas públicas também podem ser pensadas para fortalecer o acesso da população brasileira ao alimento e também para reduzir o preço do alimento. A China, em particular, ela elevou muito as importações, né? Boa parte a China tem importado muito mais grãos, principalmente soja e milho, para alimentação animal. Desde a febre suína, que aconteceu há alguns anos, ela mudou o modelo digamos assim, de nutrição animal, de sobras de comida para ração animal. E essas rações animais, obviamente, são elaboradas principalmente com soja e milho. E isso também impacta na inflação dos alimentos em países como o Brasil e os Estados Unidos. Esse tema em particular foi muito debatido há 2 semanas nos eventos que aconteceram paralelos à Assembleia Geral da ONU, na chamada Semana do Clima de Nova York. Então, essa questão de geopolítica é muito difícil a gente mudar, porque a demanda por grãos da China, a gente sabe que continuará elevada. Daí a importância de serem pensadas políticas públicas alimentares que permitam, principalmente aos mais necessitados, terem acesso a alimentos saudáveis. Já se pensou em ter uma política pública, primeiro, alimentar os brasileiros e a sobra ser vendida? Seria meio complicado, mas né, poderia se pensar dessa forma. Na verdade, o Brasil tem amplo potencial de levar comida de qualidade, saudável para toda a nossa população e também abastecer boa parte do mundo. Nós já vencemos o desafio de produzir com qualidade grãos, frutas, até mesmo na faixa tropical. Tecnologias da Embrapa já possibilitaram, inclusive, a gente produzir frutas de clima temperado aqui no Vale do São Francisco, em Pernambuco. No Vale do Açu, no Rio Grande do Norte, há uma imensa exportação também de melão, melancia. Isso é muito importante a gente ressaltar. Outro dia eu comprei no supermercado mirtilo, que é uma fruta de clima temperado, produzida na Chapada Diamantina. Então, tudo isso é fruto de esforços de tecnologia agropecuária, de pesquisa aplicada. É muito importante. E com mais políticas públicas e com estratégias simples, com essa visão sistêmica, o Brasil pode sim levar mais alimento, mais comida boa e saudável
para a mesa de todas e todos os brasileiros. Um papel muito importante é a gente fortalecer a conexão do combate ao desperdício de alimentos com o enfrentamento à insegurança alimentar. E existem iniciativas simples, de baixo custo, que podem ser pensadas. E aí precisa, como eu falei, mensurar onde está o problema do desperdício. Então, por exemplo, pensando no caso do estado de Alagoas, talvez nunca tenha sido mensurado o quanto se perde na Ceasa, e desse montante que se perde, o quanto poderia ser destinado, por exemplo, para bancos de alimentos, de frutas, de hortaliças. Um outro fator importante é incrementar e ampliar a capilaridade da própria rede brasileira de bancos de alimentos. O Brasil tem em torno de 200 bancos de alimentos em operação, mas somos um país com mais de 5 mil municípios. Então, essa rede pode ser ampliada significativamente, criando mais conexões do varejo alimentar, principalmente as associações de supermercados e da indústria de alimentos com esses bancos de alimentos, o que favoreceria tanto a redução do desperdício quanto o enfrentamento à fome. Bem, pacto, né, as cidades se comprometem e algum município aqui do estado já se manifestou, algum prefeito se manifestou o interesse em participar desse pacto de Milão? Como eu falei, Belo Horizonte faz parte do Conselho Gestor do Pacto de Milão, é uma das cidades brasileiras mais atuantes. Nós também temos hoje no Brasil Recife, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Araraquara e Osasco do interior de São Paulo e Porto Alegre no Pacto de Milão. Então no Nordeste tem apenas Recife, mas eu acho que cidades como Maceió, por exemplo, podem engajar-se no pacto e buscar meios para fortalecer a agricultura nas áreas urbanas e periurbanas, ampliar a rede de bancos de alimentos, como eu falei, e também é uma oportunidade de trocar ideias com outras cidades sobre programas de alimentação escolar, convidar o terceiro setor e o varejo para ações conjuntas sobre redução do desperdício de alimentos e também, por meio de parcerias, fortalecer as conexões entre a agricultura local, gastronomia e turismo, que é um potencial muito grande não apenas para Maceió, como para outras cidades alagoanas. O senhor mencionou Maceió, mas a Arapiraca também, né, poderia ser um polo, já que o Agreste está aí aparecendo como também um grande produtor de hortaliças, de verduras, né? Você mencionou mirtilo agora há pouco e já está se implantando também o mirtilo em Arapiraca. Então poderia também Arapiraca ou os municípios ali da região Agreste se candidatar a esse pacto? Sem dúvida, para entrar no Pacto de Milão, não precisa ser uma cidade de grande porte, uma capital, cidades menores também podem. Basta entrar em contato com o secretariado do Pacto de Milão, que fica em Milão, mas o caminho mais fácil para as cidades brasileiras é buscar apoio nas prefeituras dessas cidades que já fazem parte do Pacto de Milão. O que eu recomendaria é que se faça o contato, por exemplo, com Belo Horizonte ou com Recife, que entrou recentemente, e por meio delas buscar saber mais quais são as oportunidades de engajamento com o Pacto de Milão. Como você bem falou, o Agreste é uma região muito interessante. Eu estive recentemente no Agreste pernambucano, vi a grande variedade de hortaliças que são produzidas lá. Também tem uma cadeia do leite razoavelmente bem organizada, produzindo iogurtes artesanais interessantes, queijos artesanais. Há muita demanda numa cidade como Maceió para queijos artesanais. Isso também pode crescer certamente no estado de Alagoas. E o pacto, né? A prefeitura lá de Milão, ela fornece só essa parte de assistência, de toda uma orientação, ou o que tem mais para oferecer para o município? Existem diversas reuniões que são realizadas para troca de ideias, de conhecimento entre as cidades, fóruns regionais, né? Então, em 2018, se não me falha a memória, o Fórum Latino-Americano ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, que agora de 17 a 19 de outubro recebe pela primeira vez o Fórum Global. Então, é também uma oportunidade para as prefeituras interagirem com cidades de todo o mundo e trocar ideias sobre políticas públicas alimentares urbanas nesses fóruns regionais e globais que acontecem todos os anos. Eu estou conversando aqui com o Gustavo Porpino, ele que é analista da Embrapa Alimentos e Territórios, doutor em administração, jornalista e especialista em políticas públicas alimentares. E a conversa é sobre o Fórum Global do Pacto de Milão para a Política de Alimentação Urbana, né? Essa política que está sendo implantada no Brasil, Belo Horizonte, como ele mencionou, e Recife, né? São as capitais que estão implantando já
E pode também, né, você que está aí ouvindo, pode até instigar o prefeito do seu município, por que não participar desse fórum, né, do Pacto de Milão para a Política de Alimentação Urbana, que seria o que? Olha, é uma forma de incentivar a produção do alimento, da produção, né, o plantio, a colheita, até chegar à mesa de quem não tem, né, tá numa situação de vulnerabilidade social. Sem dúvida, é uma oportunidade muito interessante, não apenas para engajar mais as pessoas, o cidadão comum nessa temática da alimentação, como também fortalecer a própria economia local, dinamizando a economia local para que o consumo de alimento da cidade seja mais baseado no que é produzido localmente. E, óbvio, é uma grande oportunidade para fortalecer a saúde da população, porque a gente sabe que a alimentação é a base da saúde. Agora, Gustavo, eu também estava pensando, né, o que pode ser sucesso lá na Itália, em Milão, apesar de ser um clima também, né, um pouco parecido com o brasileiro, só que lá também neva, né, em alguns períodos, pode não servir para a gente aqui, né, e vice-versa. A tendência é que a gente tenha um Pacto de Milão voltado para o Estado brasileiro, de uma forma geral, para o país? Sua pergunta é bem interessante, inclusive agora no dia 17 de outubro, durante o Fórum do Pacto de Milão, nós vamos organizar lá um painel, a Embrapa, em parceria com a FAO, sobre alimentação escolar. E nesse painel nós vamos ter 3 cidades apresentando os casos, que são Copenhague, da Dinamarca, Nova York, que tem uma política de alimentação urbana bem interessante, de incremento da saudabilidade da alimentação que é servida nos hospitais, nas escolas, a aproximação do produtor ao consumidor urbano por meio de diversas feirinhas que acontecem principalmente na ilha de Manhattan, e Maceió também estará lá representada pelo Sebrae Alagoas, que tem uma parceria interessante com o Senac e a Embrapa Alimentos e Territórios no chamado concurso de merendeiras, que neste ano de 2022 percorreu 21 cidades alagoanas e capacitou mais de 1.000 merendeiras. E é muito interessante porque as merendeiras são figuras quase invisíveis e a gente não percebe a importância dessas senhoras para que milhares de estudantes Brasil afora possam ter acesso a uma alimentação de qualidade. E muitas dessas iniciativas que ocorrem na Dinamarca, em Nova York, são muito parecidas, de certa forma, com o que acontece aqui em Maceió. Então, por exemplo, em Nova York, na época, obviamente não no inverno, mas no restante do ano, eles têm hortas pedagógicas em algumas escolas. E as hortaliças que são produzidas nessas hortas terminam sendo utilizadas na merenda escolar destas escolas. Essa é uma ideia que é perfeitamente replicável e também que já acontece no Brasil, em algumas cidades, e pode estar mais presente aqui também no estado de Alagoas. Olha, mas isso já era feito aqui há mais de 40 anos, que eu estudei aqui no CEPA, né, e eu tinha técnicas agrícolas, técnicas comerciais, técnicas industriais, e em técnicas agrícolas a gente aprendia a plantar coentro, cebolinha, tomate, alface, couve, pepino, né? Então isso há mais de 40 anos atrás. O Brasil regrediu então, né? Ao invés de caminhar para frente, houve uma caminhada para trás, principalmente nesse ensino escolar? Essas atividades extraclasses que fazem com que as crianças aprendam sobre a produção do alimento são muito interessantes porque terminam se refletindo na melhoria da alimentação das crianças, na mudança do hábito. Então, eu já vi uma pesquisa interessante que mostra que nas escolas onde existem hortas pedagógicas, há maior consumo de hortaliças na merenda escolar e também menor desperdício de hortaliças. Então, a gente não está falando apenas de ter uma horta lá que vai ser bonitinha tal, e servir para uma ou outra atividade, mas também a gente está falando de mudança de hábito de consumo, a gente está falando de saúde, então é bem interessante isso que você comentou, e a gente imagina que essa troca de experiência entre cidades como Copenhague, Nova York e Maceió, por exemplo, que eu falei, que estarão lá neste painel, são muito interessantes porque termina havendo certas complementariedades nas iniciativas que acontecem, embora sejam cidades bem distintas, obviamente. Gustavo, quer acrescentar mais alguma coisa em nossa conversa? Apenas agradecer o espaço aqui na CBN Maceió e dizer que todas e todos podem, por exemplo, entrar no Google e escrever lá Fórum Global do Pacto de Milão, que tem uma programação interessante, tem muitos materiais. A gente sabe, por exemplo, que tem jovens estudantes de nutrição, de agronomia nos ouvindo, que podem estar interessados em saber mais sobre o Pacto de Milão e também como persuadir a prefeitura das suas cidades para se engajar também
no Pacto de Milão e fortalecer políticas públicas alimentares no âmbito das cidades. Muito obrigado por sua participação e um bom dia para você, Gustavo. Obrigado, Marcos. Conte sempre conosco da Embrapa Alimentos e Territórios. Foi um grande prazer. Um abraço. Tá então o Gustavo Porpino, ele que é analista da Embrapa Alimentos e Territórios, doutor em administração, jornalista especialista em políticas públicas alimentares. E a conversa foi justamente sobre o Fórum Global do Pacto de Milão para a Política de Alimentação Urbana. Vamos ao repórter CBN. CBN Agro. CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos. E na sua rádio CBN em 104,5 até às 10 da manhã tem o programa CBN Agro. E olha, lembrando que você pode escutar o programa na íntegra acessando o nosso podcast no Spotify Web Player. Você vai em busca e coloca CBN Agro Maceió e em outras plataformas de streaming. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro ouvindo CBN Agro todo sábado das 9 às 10 horas da manhã. E você inclusive pode mandar sugestões de entrevistas para tirar suas dúvidas também. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp 999214266, que será abordado nos programas seguintes. CBN Agro. Considerado um dos maiores eventos de agricultura do Nordeste, acontece nos próximos dias 18 e 19 em Arapiraca, a segunda edição do Semear-Tec. Vão ser 2 dias de apresentação de mais de 70 novidades entre variedades de sementes, formas de plantios e irrigação em hortaliças, para que o agricultor possa produzir mais e com qualidade. Muitos horticultores têm preferido as mudas de hortaliças ao invés de sementes. Estudos dizem que os resultados compensam, como rapidez na produção e rentabilidade dos negócios. Quando o produtor compra as mudas, elas requerem pouco manejo, pois já estão em boa fase de crescimento, além de terem maior garantia quanto à qualidade. As mudas apresentam a vantagem de já virem prontas, o que garante maior sucesso na colheita. Já as sementes de hortaliças demoram cerca de 30 dias até virarem mudas, o que torna a produção mais demorada e com maiores custos no manejo. Além disso, as mudas apresentam maior garantia de sanidade, um aproveitamento de 99% quando comparadas com as sementes, uma perda aí de 40%. A segunda edição do Semear-Tec acontece de 18 a 19, agora de outubro, no Espaço Veredas, em Arapiraca, com entrada franca. A aquisição de veículo utilitário terá condições especiais de financiamento para profissionais de ciências agrárias e profissionais do agro. É o que determina o projeto de lei 1280 de 2019 do senador Luiz Carlos Enze, do PP do Rio Grande do Sul, que tramita na Comissão de Assuntos Econômicos e tramita em caráter conclusivo. As atividades de consultoria, assistência técnica e extensão rural impulsionam e são impulsionadas pelas crescentes safras agrícolas e pecuárias no Brasil. Segundo o levantamento realizado pela Câmara dos Deputados em seu portal, mais de 2.856 pessoas votaram a favor da aprovação da matéria, sendo que apenas 118 são contra. O projeto autoriza as instituições integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural a contratar operações de crédito pessoal para beneficiar os engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, engenheiros agrícolas, médicos veterinários, zootecnistas, técnicos agrícolas e outros, a serem definidos em regulamento, desde que regularmente inscritos nos respectivos conselhos profissionais. Caso aprovada, a proposta vai permitir a realização de operações de crédito pessoal semelhantes às vigentes no crédito rural. O limite máximo financiável será de R$ 150 mil por beneficiário.
com taxa de juros do crédito rural baixa e até subsidiada e prazo de até 60 meses para a realização do pagamento. Os favorecidos não poderão vender o veículo, exceto nos casos de transferência do financiamento a outro mutuário que atenda às condições necessárias e em casos de comprovação de perda total do veículo, vendido como sucata. Cada pessoa somente poderá contratar o empréstimo a cada 5 anos. Assim que nascem, os leitões são expostos a diversos desafios. Um dos principais riscos nessa fase é a coccidiose, doença que acomete o intestino, leva a diarreia persistente e perda em ganho de peso. E está sendo oferecido no mercado um medicamento que auxilia na redução da contaminação por coccidiose nos leitões. Ele é feito à base de extratos de plantas. Ao nascer, os leitões possuem o intestino estéril, ou seja, as bactérias benéficas que ajudam a regular a microbiota intestinal e são muito presentes em animais saudáveis, ainda não estão consolidadas no trato intestinal. Como a coccidiose afeta justamente esse órgão, a absorção de nutrientes é prejudicada, o que reduz o ganho de peso, além de servir de porta de entrada para outras doenças infecciosas. Por isso, o produtor precisa garantir o bem-estar dos animais logo no início do ciclo produtivo, para contribuir no maior potencial zootécnico a partir dessa fase do ciclo, além de proporcionar ganhos econômicos. Acontece de 22 a 30 deste mês no Parque da Pecuária, em Maceió, a 72ª Expo Agro Alagoas. A edição deste ano vai contar com a participação de pecuaristas de Alagoas, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Sergipe, além de criadores de todo o Brasil para participar das exposições nacionais das raças de ovinos. A Associação dos Criadores de Alagoas, a ACA, é a organizadora do evento e espera cerca de 3.000 animais das raças bovinas Nelore, Gir e Girolando, equinos Manga Larga Machador e Quarto de Milha e ovinos Santa Inês e Doppler. Irão passar pelo Parque da Pecuária. A programação deste ano contará com atividades técnicas, julgamentos das raças, leilões, além de uma festa intensa e atividades para gastronomia, artesanato, público infantil e muitas outras atrações. O boletim da Companhia Nacional de Abastecimento CONAB informou sobre as condições hídricas para as principais lavouras do país. As condições são animadoras, principalmente para as lavouras que estão em seus estágios iniciais, como o milho, safra 2022-2023, feijão e o trigo em desenvolvimento vegetativo. Além disso, estão contribuindo para a implementação do arroz e soja 2022-2023. Porém, existem algumas áreas que podem registrar impactos pontuais devido ao excesso de chuvas, como é o caso do oeste do Paraná e centro-leste do estado de São Paulo. O aviso refere-se à colheita do trigo e da cana-de-açúcar nas áreas de São Paulo. E o excesso de umidade pode trazer danos ao trigo que está em maturação no estado do Paraná. As chuvas mais recorrentes também estão impactando de forma negativa a implementação da safra de arroz no sul de Santa Catarina. Entretanto, são chuvas de extrema importância para garantir uma boa disponibilidade de água no solo, principalmente para o estabelecimento das safras de verão. As instabilidades também serão mais frequentes na região centro-oeste para esta semana, amenizando o déficit hídrico e favorecendo a nova safra de grãos. Contudo, as chuvas se concentram no oeste do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nas áreas do nordeste de Mato Grosso e norte de Goiás, a soja em emergência, iniciando seu desenvolvimento vegetativo, vai sentir a falta das águas nesta semana. No entanto, ainda há restrições em relação à falta de chuvas, sobretudo no interior do nordeste da Bahia. Nessa região, a falta de chuvas contribui para a maturação do milho e do feijão, mas ainda impacta negativamente as lavouras que estão nos estágios do enchimento de grãos.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou na última segunda-feira a portaria número 664, que aprova o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Carne Moída. A norma entra em vigor a partir de 1º de novembro para estabelecimentos e indústrias produtores de carne moída que sejam registrados junto ao Serviço de Inspeção Federal, CIF, e ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. O novo regulamento, que atualiza a Instrução Normativa número 83 de 2003, visa assegurar a inocuidade e segurança dos produtos, bem como transparência aos consumidores. Trata-se de atualizações e melhorias diante da modernização dos processos produtivos e dos procedimentos industriais. Entre as regras atualizadas, a carne moída deverá ser embalada imediatamente após a moagem, devendo cada pacote do produto ter peso máximo de 1 kg. Não é permitida a obtenção de carne moída a partir de moagem de carnes oriundas da raspagem de ossos ou obtidas de quaisquer outros processos de separação mecânica dos ossos. É ingrediente obrigatório na fabricação da carne moída a carne obtida das massas musculares esqueléticas. Já a porcentagem máxima de gordura do produto deverá ser informada no painel principal próximo à denominação de venda. Outra regra atualizada é que a matéria-prima para a fabricação do produto deve ser exclusivamente carne submetida a processo prévio de resfriamento ou congelamento. É proibida a utilização de carne industrial para a fabricação de carne moída e a obtenção de carne moída a partir de moagem de miúdos. A carne moída resfriada deverá ser mantida entre 0 e 4 graus e a carne moída congelada a temperatura máxima de menos 12 graus centígrados. O produto não poderá sair do equipamento de moagem com temperatura superior a 7 graus e deve ser submetido imediatamente ao resfriamento ou ao congelamento rápido. O regulamento da carne moída foi elaborado em conjunto com as associações do setor produtivo. Os estabelecimentos registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento terão prazo de 1 ano para adequarem-se às condições previstas na portaria. Você, produtor que tem a sua máquina agrícola para ajudar na produção da sua propriedade e que não tinha um documento de registro para rastrear esse bem, caso ele fosse roubado, agora está sendo implantado o Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas, o RENAGRO. Esse documento foi regulamentado através do Decreto número 11.014 de 2022. O registro começou a valer desde a semana passada e poderá ser efetuado pelo IDEAGRO, uma plataforma digital desenvolvida pela Confederação Nacional da Agricultura, CNA, em conjunto com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que permite o registro de propriedade de tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinário agrícola. O registro é gratuito, sem licenciamento, emplacamento ou taxas. A ideia também é combater roubos com a ajuda da plataforma. Os furtos e roubos de máquinas agrícolas no campo são um problema sério e, com registro, os órgãos de segurança também têm uma base de dados, inclusive para rastreamento. Para realizar o registro, é necessário ter cadastro no IDEAGRO, além de possuir a nota fiscal ou documento de compra e venda do veículo registrado em cartório. Depois, o produtor deve procurar uma agência autorizada da marca do equipamento para fazer o registro de forma gratuita e simplificada. O aplicativo está disponível para download nos sistemas Android e iOS. www.idagro.com.br. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento apresenta o plano de contingência para a peste suína africana, com os princípios, as estratégias e os procedimentos para a contenção e erradicação de focos de peste suína africana. O documento foi elaborado pelo Departamento de Saúde Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária, com a contribuição de diferentes agentes do Serviço Veterinário Oficial Brasileiro, de instituições de ensino e de pesquisa e de entidades representativas do setor privado. Em caso de ocorrência,
de peste suína africana no Brasil será declarada estado de emergência zoossanitária pelo Ministério da Agricultura e se dará início ao conjunto de atividades descritas nos planos de contingência, tendo em vista a condição do país livre da doença e as graves consequências econômicas e sociais advindas. A peste suína africana é uma doença viral que não oferece risco à saúde humana, mas pode dizimar criações de suínos, pois é altamente transmissível. No Brasil, o último foco da doença foi registrado em 1981 e o país foi declarado livre da peste suína africana em 5 de dezembro de 1984. Até o momento, não existe vacina com eficácia comprovada para a peste suína africana. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, através da produção da extração vegetal e da silvicultura, divulgou que o valor da produção florestal atingiu o recorde de 30 bilhões e 100 milhões de reais, com alta de 27,1% e produção em 4.884 municípios. O valor da produção da silvicultura, florestas plantadas, continua superando o da extração vegetal, o que ocorre desde o ano de 2000. A silvicultura manteve a trajetória de crescimento retomada em 2020, uma alta de 21,3% em relação a 2019, com um aumento de 26,1%, alcançando aí 23 bilhões e 800 milhões de reais em 2021. Já a extração vegetal avançou 31,5%, atingindo um valor de produção de 6 bilhões e 200 milhões de reais. Os produtores florestais valorizaram muito em 2021. Este aumento está relacionado à alta do dólar e também à volta da produção das indústrias. A alta mais expressiva ocorreu no valor da produção florestal, 27,1%. Desse valor, grande parte, 79,3%, vem da silvicultura, ou florestas plantadas, enquanto a extração vegetal responde por 20,7%. No mês passado, o país exportou 3 bilhões 993 milhões de dólares a mais do que importou. A queda de 9,3% em relação ao registrado em setembro do ano passado, de 4 bilhões 401 milhões de dólares, segundo o Ministério da Economia. De janeiro a setembro deste ano, a balança comercial acumula um superávit de 47 bilhões 869 milhões de dólares. Isso representa 15,6% a menos do que o registrado nos mesmos meses do ano passado. Apesar do recuo, o saldo é o segundo melhor da história para o período, perdendo apenas para os 9 primeiros meses de 2021, quando o superávit tinha fechado em 56 bilhões 440 milhões de dólares. No mês passado, o Brasil vendeu 28 bilhões 950 milhões de dólares para o exterior e comprou 24 bilhões 975 milhões de dólares. Tanto as importações como as exportações bateram recorde em setembro, desde o início da série histórica em 1989. O verão do hemisfério norte entrou no último mês de duração e as ondas de calor causadas por uma série de fatores deixaram efeitos preocupantes. Boa parte da Europa ainda está sofrendo com as secas e várias culturas devem ser afetadas. Para piorar o cenário, a falta de água acentua a crise energética causada devido ao confronto no leste europeu e às retaliações russas, realizadas como respostas às sanções comerciais impostas ao país. O Observatório Europeu da Seca, serviço do Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia, divulgou o relatório de agosto, com dados preocupantes para o continente. Segundo a instituição, 47% do território está com déficit de umidade no solo, gerando uma situação de alerta. E em pelo menos 17% a situação é mais grave e afeta diretamente a vegetação. O verão no hemisfério norte foi marcado por uma série de desastres naturais e de vidas perdidas. Além das secas, os incêndios florestais e alguns recordes de temperatura foram registrados em diferentes partes do globo. Em Portugal e na Espanha, pelo menos 1.000 pessoas morreram em decorrência das alterações no clima, e nos Estados Unidos esse número chegou a 1.500. A maioria estava em situação de rua. Os termômetros bateram os 40 graus pela primeira vez no Reino Unido e na capital francesa. A mesma marca também foi registrada nos Estados Unidos. 113 estações meteorológicas registraram temperaturas recordes.
e, consequentemente, a baixa da produção agrícola. CBN Agro. E vamos às cotações da semana. Cotações da semana. O milho, a saca de 60 quilos, está sendo cotado a R$ 135. O farelo de soja, a saca de 50 quilos, R$ 155. Farelo de algodão, saca de 50 quilos, R$ 115. A mamona, grão, saca de 60 quilos, R$ 205. O algodão caroço, saca de 30 quilos, R$ 74. As sementes certificadas, o quilo, R$ 20. O coco, o quilo, R$ 2,10 o preço mínimo e o preço máximo R$ 2,40. Já o boi gordo, arroba, cotado entre 300 e 310 reais. A novilha para o abate, arroba, preço mínimo de 290, preço máximo de 300 reais. A novilha para a cria, arroba, preço mínimo de 350, preço máximo de 360 reais. O porco, arroba, preço mínimo de 185, preço máximo de 190 reais. A vaca, arroba, preço mínimo de 290, preço máximo de 300 reais. O ovo extra, caixa com 30 dúzias, preço de R$ 195. O frango vivo, o quilo, R$ 7,30. E o leite, o litro, R$ 2,40. Cotações da semana. E agora a cotação no Ceasa, o levantamento feito pelo Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Alagoas, o ideal preço no atacado está sendo praticado é o seguinte: ovos extra branco, caixa com 30 dúzias, preço mínimo de R$ 195, preço máximo de R$ 200. O açúcar cristal, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 104, preço máximo de R$ 105. O arroz beneficiado tipo 2, longo fino, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 120, preço máximo de R$ 120. O arroz beneficiado tipo 2, longo, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 115, preço máximo de R$ 118. A farinha de mandioca torrada fina, saco de 50 quilos, preço mínimo de R$ 155, preço máximo de R$ 165. A farinha de mandioca torrada grossa, saco de 50 quilos, preço mínimo de R$ 130, preço máximo de R$ 140. O feijão carioquinha, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 210, preço máximo de R$ 215. O feijão mulatinho, fardo com 30 quilos, preço mínimo também de R$ 210 e preço máximo de R$ 215. O abacaxi pérola grande, o cento, preço mínimo de R$ 250, preço máximo de R$ 300. Já o abacaxi pérola médio, o cento, preço mínimo de R$ 200, preço máximo de R$ 200. E o abacaxi pérola pequeno, o cento, preço mínimo de R$ 150, preço máximo de R$ 150. Já a acerola vermelha, caixa de 20 a 23 quilos, preço mínimo de 100, preço máximo de R$ 110. A banana prata de primeira, o cento, preço mínimo de 30, preço máximo de R$ 35. A banana prata de segunda, o cento, preço mínimo de 20, preço máximo de R$ 25. O coco seco, o cento, preço mínimo de R$ 220, preço máximo de R$ 250. O coco verde, o cento, preço mínimo de R$ 130, preço máximo de R$ 150. A goiaba verde, caixa de 25 a 28 quilos, preço mínimo de R$ 50, preço máximo de R$ 55. Já a goiaba madura, caixa de 25 a 28 quilos, preço mínimo de 40, preço máximo de R$ 50. A graviola, preço mínimo de R$ 3,50 o quilo e o máximo também R$ 3,50. A laranja lima grande, o cento, preço mínimo de 40, preço máximo de R$ 40. A laranja peira grande, o cento, preço mínimo de 30, preço máximo de R$ 30. A manga espada, caixa de 23 a 27 quilos, preço mínimo de 70, preço máximo de R$ 75. A manga tome, caixa de 22 a 24 quilos, preço mínimo de 55, preço máximo de R$ 60. O maracujá azedo, caixa de 15 a 18 quilos, preço mínimo de 75, preço máximo de R$ 80. A melancia red, o quilo, preço mínimo de R$ 1, preço máximo de R$ 1,20. A abóbora cabocla, o quilo, preço mínimo de 3, preço máximo de R$ 3.
A abóbora leite, o quilo, preço mínimo de R$ 2,00, preço máximo de R$ 2,25. A abobrinha, o quilo, preço mínimo de R$ 2,00, preço máximo de R$ 2,25. O alface, 12 pés, preço mínimo de R$ 8,40, preço máximo de R$ 9,60. Tá então a cotação praticada no Ceasa, aqui em Maceió. CBN Agro. Apresentação: Marcos Vasconcelos. E chegamos ao final de mais um CBN Agro, produção e apresentação de Marcos Vasconcelos. E lembrando que você pode escutar o programa na íntegra, acessando o nosso podcast no Spotify Web Player. Você vai em busca e coloca CBN Agro Maceió. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro ouvindo o CBN Agro, todo sábado das 9 às 10 da manhã. Você inclusive pode mandar sugestões de entrevistas e também tirar suas dúvidas. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp 999214266, que será abordado nos programas seguintes. CBN Agro de volta no próximo sábado das 9 às 10 da manhã. Tenham todos um bom fim de semana e até lá.